Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, tamo respirando. Ufa! Gente, Fluminense voltou a vencer. Tá em crise? Chama o Vasco. Fluminense ganhou 6 dos últimos 13 jogos contra o Vasco. É um confronto que, nesse momento, está pendendo muito para o lado do Fluminense. Nesses 13 últimos jogos, o Fluminense venceu 6 e o Vasco só 2. Está começando a desequilibrar. Já já o Fluminense alcança o Vasco nos confrontos históricos de todos os tempos. Hoje, a diferença entre os dois times é de 10 vitórias pró-Vasco. O Vasco, na história toda, tem 122 vitórias, agora contra 112 do Fluminense, com a vitória de ontem à noite em Brasília por 2-1. Vou falar um pouquinho do que ficou desse jogo, do que dá para projetar para o Fla-Flu desse sábado, porque já tem Fla-Flu daqui a 2 dias, e vamos falar também sobre o adeus de Marcelo, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, um dos maiores laterais esquerdos da história no mundo inteiro, e ele hoje anunciou que está parando. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grenar para você aqui nessa quinta-feira mais tranquila, mais otimista, de alívio para os torcedores do Fluminense. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Estamos ali, faltam, sei lá, 20, 30, 50 para chegar a 60 mil. Falta você. Clica aí embaixo que é de graça, assim como o like, tá? Me dá essa moral, me fortalece, deixa o like, se inscreve no canal se você quer me ajudar. Muito obrigado a todos vocês. E não gasta nada, tá? Vamos lá, galera. Já já vou falar de Marcelo, tá? Que anunciou a aposentadoria. O que eu tenho a dizer sobre essa parada do Marcelo, sobre o que ele foi como jogador? Mas primeiro vamos passar por Fluminense e Vasco, Vasco-Fluminense, 2-1 ontem à noite, numa atuação, gente, convincente sob o ponto de vista de atitude, de entrega, de comprometimento. Sabe aquele jogo que você fala assim, hoje o que interessava era vencer, mais do que qualquer outra coisa, do que o placar. Realmente o placar nem era tão importante ontem, e interessava muito vencer. Mas ontem não era exatamente esse caso. Ontem, o time do Fluminense precisava dar uma resposta em relação à atitude, em relação à entrega, em relação ao comprometimento. Então, não venceu apenas porque conseguiu 2 gols, sabe-se lá como, suando sangue, no contra-ataque, achando uma bola no contra-ataque, sendo amassado e conseguindo ainda assim fazer o gol importante, sendo mais eficiente do que o adversário. Isso de vez em quando acontece. Soube sofrer, levou 15 bolas de ataque do adversário, 2 bolas na trave, o goleiro foi o grande destaque, o Fábio, mas o Fluminense foi lá em 2 bolas e conseguiu ganhar o jogo. Já vi muito disso, mas ontem não era isso que interessava. Precisava dar uma resposta, ser um time mais impositivo, mostrar realmente futebol, não ser amassado, não ser dominado por esse Vasco, que não é nada demais. Aliás, fez um jogo muito ruim o Vasco ontem. E o Fluminense deu essa resposta. O placar dilatado não aconteceu. Seria importante também, mas mais importante do que o placar dilatado era a gente ver um time com atitude, um time que inspirasse alguma confiança, algum otimismo para o que vem daqui para frente. E isso aconteceu. O Fluminense venceu, era importante, ganhou por 2-1, mas a resposta de time comprometido, de time com atitude, de um time com mais intensidade, com mais velocidade, muito mais ligado, muito mais arisco em campo, tudo isso foi visto também. Foi uma grande atuação? Não. Foi uma atuação brilhante? Não. Mas foi uma boa atuação e principalmente com muita atitude. Quase todo mundo jogou bem. Dá para criticar alguém no time? Dá, individualmente. Thiago Santos, Fuentes, jogadores que até tiveram alguns momentos no jogo bons, mas, no geral, comprometeram mais do que beneficiaram. Então, Thiago Santos e Fuentes não foram bem. Mais alguém? Eu acho que o Canóbio está devendo um pouco. Eu até gosto da contratação do Canóbio, acho que é um jogador que é muito comprometido, para usar novamente a palavra que já usei algumas vezes aqui nesse vídeo. Ele quer muito, ele corre muito, ele se envolve, ele é muito comprometido, sim, mas está devendo um pouquinho de futebol ainda, está meio enrolado. Se você pegar coisas práticas que o Canóbio tem feito, que realmente se materializaram em jogadas de gol, por exemplo, tá difícil encontrar. Um jogador que luta muito,
mas que não está produzindo concretamente jogadas que realmente resultam ou redundam em lances muito perigosos ou em gols. Está devendo o Canóbio. Foi mal? Então não foi mal, mas ele não foi bem. Eu acho que o restante aí dá para a gente salvar todo mundo. Do Fábio até quem jogou lá no ataque, com Serna, Riquelme e Felipe, mais uma vez com uma atuação muito boa. Começou meio nervoso, demorou um pouco a entrar no jogo, como o próprio Fluminense, mas depois foi se encontrando e foi um dos destaques do time. Arias nem se fala. Arias é hors concurso, não tem nem o que a gente, não tem como descrever mais essa atuação do Arias, que jogou fora de posição, depois o Mano mudou ele, enfiou ele mais entre os atacantes, virou uma espécie de quarto atacante e dá um trabalho descomunal para a defesa adversária. Então, uma vitória importante, sobretudo pela forma como ela aconteceu. É suficiente para ganhar do Flamengo sábado no Maracanã, daqui 2 dias? Acho que não. Acho que não. Ela vai ter que jogar nesse nível para um pouquinho mais. Porque o Flamengo não é o Vasco. O Vasco fez uma atuação ruim. Claro que também o Fluminense amarrou o Vasco, o Fluminense não permitiu que o Vasco jogasse. Mérito do Mano, a gente tem que falar isso hoje. Mas o Flamengo é um time bem superior ao Vasco. E que tem jogado muito bem. Então, um jogo mais difícil, realmente, certamente mais difícil no Maracanã sábado, mas o Fluminense se encheu de moral. Moral não ganha jogo sempre, mas é importante. Se jogar no nível que jogou contra o Vasco ontem e conseguir um pouquinho mais de acerto, que errou muitas finalizações, poderia ter sido demais, se tiver num nível um pouquinho mais alto de acerto, e agora já com a confiança que adquiriu, isso pode acontecer, o Fluminense tem alguma chance contra o Flamengo. Mas não é favorito. Ao contrário, hoje, pelo que tem jogado na temporada, pelo acerto que já tem com o Felipe Luiz, o Flamengo chega muito forte, só que o Fluminense vai ter que, no mínimo, pontuar. Vencer seria fundamental, porque aí vencendo os 2 jogos finais contra Nova Iguaçu e Bangu, acho que o Fluminense se garante entre os 4 do Carioca. Chegaria a 19 pontos. É o máximo que ele consegue hoje. Se empatar com o Flamengo, por exemplo, com mais 2 vitórias depois, chegaria a 17. Garante classificação para as semifinais? Não. Mas é uma possibilidade classificar com 17. Com 16 já acho muito mais difícil pelo histórico de classificação recente dos últimos campeonatos cariocas. Vamos aguardar, mas já dá para ter mais esperança a partir de agora com esse time para 2025. Só não citei Germancano e Thiago Silva, né, que foram heróicos nos 2 gols. Não foram 2 gols comuns. Thiago se antecipou e cabeceou de uma forma que não é para qualquer um. Cabeceou no canto contrário do goleiro, uma linda cabeçada. E Germancano teve muita presença ali naquele gol, no chute do Fuentes. Ele estava no lugar certo, né, e teve a consciência, foi um desvio consciente de tirar o goleiro da jogada. Senão, acho que a bola não teria entrado, se não tivesse o Cano no meio do caminho. Então, menção honrosa para os 2 autores dos gols. Gente, uma quinta-feira histórica, até para os torcedores do Fluminense, em relação ao anúncio feito por Marcelo, né, um dos maiores ídolos da história do clube e recém-campeão da Libertadores, da Recopa, campeão carioca em 2023, em 2022 ele ainda não estava. Está aqui no Netflix a notícia, né? Ídolo do Fluminense, Marcelo anuncia a aposentadoria. Lateral esquerdo faz pronunciamento em rede social, que é a foto do Marcelo, icônica, dele comemorando. Acho que isso aqui deve ser, não sei se é na Libertadores, pode não ser, não sei se essa foto é na Libertadores, creio que não, tá? Mas ele comemorando um gol, alguma vitória, uma foto icônica do Marcelo. E aqui está o anúncio dele em redes sociais. Vamos dar uma olhadinha no que postou o Marcelo. Mi amor por el fútbol viene por mi abuelo. Él quería que yo fuera futbolista profesional e hizo todo lo posible para conseguirlo. Con 18 años, el Real Madrid llamó a mi puerta y vine aquí. Ya puedo decir que soy un madrileño más. Aquí he formado junto a mi mujer una familia. 16 temporadas, 25 títulos, 5 Champions, uno de los capitanes y tantas noches mágicas en el Bernabéu. ¡Qué locura! El Madrid es un club diferente. El madridismo es un sentimiento inexplicable. Jugar con la camiseta de mi país desde las categorías inferiores también ha sido un gran honor. En mi memoria quedan 2 medallas olímpicas y una Copa de Confederaciones. Regresar a Fluminense supuso devolver al club lo que me dio, ayudando a conseguir 3 títulos
incluyendo la Copa Libertadores, y dejando un legado para los jóvenes en el Estadio Marcelo Vieira. Mi historia como jugador termina aquí, pero todavía me queda mucho que darle al fútbol. Gracias por tanto. Tá aí então o que disse o Marcelo nas suas redes sociais, nesse vídeo comovente, né, de um jogador realmente importantíssimo na história do futebol mundial, do Real Madrid, do Fluminense, mas de uma forma geral da seleção brasileira, do futebol mundial, por que não? Olha aqui as conquistas do Marcelo, que estão aí no GE, 2 campeonatos cariocas, 2005 e 2023, ambos pelo Fluminense, uma Libertadores, uma Recopa, uma Copa das Confederações, um Superclássico das Américas, 5 Champions League, isso não é brincadeira, 5 vezes campeão da Champions League, 4 Mundiais de Clube, tudo pelo Real Madrid, 6 campeonatos espanhóis, 2 Copas do Rei, 5 Supercopas da Espanha, 3 Supercopas da UEFA. O auge da carreira, a gente já sabe, foi no Real Madrid, mas ele acabou realmente tendo um segundo auge, vamos chamar assim, no apagar das luzes, quando voltou ao Fluminense e conseguiu esse objetivo de ser campeão da Libertadores. Disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, além de ter conquistado o título das Confederações de 2013. E foi medalha de prata e bronze nos Jogos Olímpicos. E aqui, né, fica aqui a imagem do Marcelo na sua última aparição em campo pelo Fluminense. Ele não chegou a entrar em campo, o que é triste, né? Ele jogaria esses últimos minutos. Também não seria muito legal ele ficar 2, 3 minutos contra o Grêmio, mas acabou acontecendo essa discussão com o Mano Menezes, né? Que a gente já sabe que encerrou a passagem dele pelo Fluminense e pelo futebol, em última análise, porque ele não voltou a jogar. Então, essa foi a última aparição do Marcelo como jogador, ele sendo empurrado ali pelo Mano Menezes por ter ficado chateado de não ter entrado em campo antes, no empate que aconteceu entre Fluminense e Grêmio. O Fluminense estava ganhando, levou um gol de empate depois desse episódio. Isso aí foi aos 44 do segundo tempo. O Marcelo acabou não entrando. E aí o Fluminense, 2, 3 minutos depois, acabou levando um empate. Atrapalhou muito na trajetória do Flu, na salvação do rebaixamento. Eu acho que o Marcelo não estava certo ali, né? Tudo bem, ele pode estar certo de não querer entrar, de ficar chateado, mas isso aí trata depois do jogo. Na hora ali, ele estava representando o Fluminense numa situação muito difícil do clube. Era hora de todo mundo cooperar e guardar as vaidades pessoais, individuais, para depois. Podia conversar isso aí com o Mano depois, no treinamento, no dia seguinte, ou no vestiário, mas guardasse para o dia seguinte. Mas na hora ali que aconteceu, isso atrapalhou o Fluminense, e o time acabou, inclusive, levando um gol depois, porque a alteração que foi feita acabou não sendo a ideal, enfim, não ficou uma imagem legal para o Marcelo ali. Porém, como é que eu vou lembrar do Marcelo quando me perguntarem dele daqui a 5 anos, ou hoje, mais tarde, na Placar, né? No Placar aberto às 6 da tarde, lá que a gente tem no canal da Placar. Quem não conhece, vai lá para conhecer, tá? Você nunca viu? 6 da tarde, todo dia eu tô lá com a Raíza Simplício, com o Lucas Pedrosa e com o Gabriel Reis, Placar aberto no canal da Placar. Mas, gente, o que eu vou dizer quando me perguntarem quem foi o Marcelo? Eu vou dizer que foi esse grande jogador. A imagem que fica é de um grande jogador, de um gigante da lateral esquerda, de um gigante do futebol europeu, do futebol mundial, do futebol da seleção brasileira e, sim, de um ídolo do Fluminense. Comportamento A, B ou C à parte, Marcelo é um ídolo do Fluminense e isso ficou muito marcado, muito caracterizado e muito definitivo com essa volta dele, conseguindo conquistar uma Libertadores, um objetivo histórico do clube. O Marcelo foi o protagonista da Libertadores? Não, mas foi um dos protagonistas. Ele foi importante? Foi importante. Sem ele, o Fluminense teria sido campeão? Não sei dizer. Não sei dizer. Ele teve momentos muito importantes, como teve o Felipe Melo, como teve, obviamente, num nível mais alto, Germancano, John Kennedy, mas o Marcelo está ali entre os jogadores bastante importantes dessa conquista. Então, fica essa imagem de grandeza, não só a nível mundial, mas certamente, sim, na história do Fluminense. E a imagem que a gente vai querer lembrar do Marcelo, muito mais do que essas memórias, né, sobre o que ele representa para o Fluminense, mas a imagem que eu quero deixar por último é a imagem que a Conmebol postou para homenageá-lo. Isso aqui está dentro do Netflu. Botaram uma foto dele abraçando o John Kennedy logo depois da conquista. E esse vídeo, né, feito pela Conmebol, icônico dos últimos segundos de Fluminense e Real Madrid, quando o Fluminense conquistou a glória eterna. Vamos ver.
Que saudade, né, galera? Que saudade, dá muita saudade. Sim, é uma imagem para a gente começar muito bem o dia, além da vitória sobre o Vasco. Parabéns ao Marcelo pela carreira, que ele seja feliz agora nessa nova fase, na aposentadoria, no que for fazer daqui para frente. E acho que ele tomou uma decisão sábia, né, de sair por cima, de não esperar muito tempo para ficar sem clube ou, de repente, jogar num clube menor. Terminou a carreira grande, gigante, pelo Fluminense, pelo clube que o projetou, pelo dos maiores clubes do Brasil e do mundo, sem dúvida nenhuma. Parabéns ao Marcelo, sucesso para ele, obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre o Marcelo, comenta sobre o time também, para o Fla-Flu, o que vocês acham, o que vocês estão esperando. Larga o like e a gente se vê. Valeu.